Fala, dentista, boa noite. Mais uma live aqui de técnica na prática. E hoje eu quero falar de um assunto que eu gosto de falar, sobre nicho de mercado. Eu não sou, é verdade que eu não sou nenhuma especialista nisso, mas eu também vivi minha experiência e hoje eu posso contar um pouco sobre isso. Então eu vou escrever aqui, fixar meu comentário. A gente está numa era de informação, né? Então, assim, existem muitas informações sobre muitos assuntos hoje em dia. E eu não sei se hoje eu estou mais atenta a esse assunto, nicho de mercado, ou se realmente a informação aumentou e a gente tem mais acesso. Eu acho que as duas coisas aconteceram. Porque se eu parar para pensar, quando eu me formei, não tinha Instagram, né? Eu acho que naquela época nem sei se tinha Orkut. A rede social não era o que é hoje. Acho que também nem tinha YouTube. Então, como que acontece, né? O dentista ele vai lá, faz uma graduação e dentro da graduação já vem um pouco de confusão. O que será que eu gosto, né? Qual área será que eu vou seguir? E é verdade que na grande maioria ele se forma e monta um consultório. E aí, quando ele monta um consultório, o que acontece? Os pacientes procuram esse profissional e aí esse profissional começa a resolver esses problemas do paciente. Então, ele não entende quem é o cliente dele, ele simplesmente acha uma sala, né? E essa a escolha da sala nem sempre é por conta do nicho de mercado. Ele acha uma sala, monta um consultório e assim ele vai. E ali dentro daquele consultório, ele passa a resolver os problemas do paciente dele. Então, ele começa, tem essa ansiedade que, meu paciente precisa fazer uma restauração, ele vai lá e faz. Agora ele quer fazer um clareamento, ele vai lá e faz. Agora ele quer fazer tal coisa, ele vai lá e faz. Porque ele é o cara de resolver os problemas do paciente. E aí ele passa a andar conforme o paciente precisa, conforme o mercado vai indo. Então, por exemplo, tá na moda fazer faceta de resina, ele faz faceta de resina. Agora tem harmonização orofacial, então eu vou aplicar botox. E aí ele pula de uma ou faz várias especializações, né? Porque é esquisito, mas é comum o dentista, por exemplo, eu quero paciente de faceta, vamos supor. Eu vou fazer uma especialização. Mas ter paciente de faceta não tem a ver com a especialização. A especialização vai te capacitar e ter paciente é outra história. E aí ele fica nessa. E eu já vi muito isso acontecer e vejo do dentista, ele. Como que eu posso dizer? Ele vai de uma área para outra, ele vai mudando e faz endodontia, agora eu quero fazer orto, agora. E aí fica nessa situação que resolve tudo e não resolve nada. Por que que isso acontece? Porque ele passa a fazer de acordo com a situação, de acordo com a necessidade, às vezes a necessidade financeira dele, e o resultado disso não é um resultado tão satisfatório. Por quê? Porque ele não dá tempo das coisas acontecerem, porque ele não tem foco em alguma coisa, né? E aí ele vai sempre pular de um galho e o outro, ele vai sempre ter que ter uma novidade no consultório dele para que ele tenha novos pacientes e sem ter muito foco em uma área. Agora, quando a gente presta atenção naquilo que a gente realmente gosta de fazer e põe o foco, né? Quando eu me formei há 15 anos atrás, então eu pensei assim, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu quero transformar o sorriso das pessoas. Eu quero fazer 10 elementos de faceta? Não, eu já falei isso uma vez, que eu não tinha emocional para vender um trabalho de 10 facetas de porcelana logo que eu me formei. Mas eu queria transformar, eu tinha uma grande certeza na minha vida. Eu queria transformar o sorriso dos meus pacientes. Eu queria fazer algo no sorriso delas, sem nem que elas me pedissem, porque o meu olho estava buscando algum detalhe para transformar aquele sorriso. E aí, quando o foco está em uma situação, eu fazia só tratamentos estéticos recém-formada? Não, claro que não.
Eu também fazia restaurações, eu também fazia uma profilaxia, mas eu fazia uma endodontia? Não, porque isso eu tinha certeza que eu não queria. Eu fazia ortodontia? Não. Então eu estava com foco. Qual era meu foco? O meu foco era transformar a vida das pessoas. E aí o que eu preciso? Eu preciso colocar a intenção no meu foco. Qual é o meu foco? Como que eu posso transformar o sorriso das pessoas? Através do tratamento estético. Ah, eu posso fazer uma resina, eu posso fazer uma faceta de porcelana, eu posso fazer uma faceta de resina, eu posso fazer um clareamento. Tudo que envolvia a minha meta estava ali sempre fresco na minha cabeça para que eu pudesse poder desenvolver esse trabalho com o meu paciente. E ali eu estava focada. Então, para chegar até onde eu queria, eu sabia que eu ia fazer um trabalho duro. Existe uma diferença, uma grande diferença entre trabalho duro e trabalho burro. Porque o trabalho duro, você vai trabalhar ali porque você está com foco num ponto onde você quer chegar. Então, eu trabalhei duro. O que significa isso? Eu moldava paciente, eu fazia enceramento diagnóstico, eu gastava material, eu investia no paciente, eu não cobrava para isso. Então eu trabalhava duro para que eu chegasse no meu objetivo de conseguir fechar um tratamento estético. Às vezes eu não conseguia fechar um tratamento estético de porcelana, mas às vezes eu conseguia fazer um tratamento estético de resina. Então eu estava trabalhando duro para chegar nesse objetivo. Agora, se eu ficar num trabalho burro, eu vou ficar pulando de várias especialidades para outras, sem dar tempo de poder colher aquilo que eu estou plantando. Por quê? Se eu determino uma meta, um objetivo do que eu quero, se eu entendo o meu nicho, o que significa isso? Qualquer paciente serve para mim? Não. Qualquer tratamento serve para mim? Não, mas também precisa acalmar o desespero de querer atender todo mundo, de querer pagar as contas. Se você tem um foco naquilo que você quer oferecer para o seu paciente, isso te dá segurança de entender para onde você vai. E se você está entendendo para onde você vai, você também tem segurança de muitas vezes demitir, entre aspas, aquele paciente que não é para você. Por quê? De repente esse paciente ele quer uma opção. Vamos pôr um exemplo aqui. O meu paciente ele precisa reabilitar, ele precisa fazer os dentes posteriores dele, senão ele vai comprometer as facetas. Se eu sei disso e se eu tenho segurança para saber disso, o meu paciente tem que entender que ele não tem a escolha de fazer só os dentes anteriores. Então eu também não fico no desespero, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero oferecer para o meu paciente, de querer fechar um tratamento com ele a qualquer custo. E não é preço o que muda, não, o que faz com que o paciente feche com a gente não é preço. Ele precisa, se você entende o seu nicho, o que o seu paciente busca, o seu paciente busca qualidade, em que local você tá instalado, que tipo de serviço você está oferecendo para esse cliente e o que ele está buscando com esse tratamento. Aí você começa a conhecer o seu cliente ideal. Se você conhece o seu cliente ideal e se você entende qual é o serviço que você vai prestar para esse cliente ideal, então o que você vai fazer? Você vai buscar tudo que faça com que você se desenvolva nessa área. Por isso que você vai colher frutos disso, porque você sabe quem você quer atender, você sabe o que você quer oferecer. E aí você vai conseguir acompanhar as evoluções da área, porque vamos pensar, não dá para ser especialista em tudo, né? O especialista, o próprio nome já diz, eu vou eleger uma coisa e vou fazer o melhor que eu sempre melhor. Então, se eu faço 4 especializações, mestrado, doutorado e quero fazer tudo no meu paciente, eu não estou conseguindo ser o mais profundo que eu posso e entregar para esse meu nicho de mercado tudo aquilo que eu posso oferecer para esse meu cliente. Por quê? Eu estou pincelando uma parte de cada tratamento. Eu não consigo aprofundar, eu não vou conseguir trazer o melhor de cada área para ele.
Agora, eu posso sim, então eu não vou fazer as outras coisas? Eu posso ter no meu consultório outros especialistas que vão atender essa parte do tratamento onde eu não vou fazer. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, dentista, protético também, que fala assim: não, no meu consultório, por exemplo, eu sou implantodontista. No meu consultório eu não coloco implante. Eu tenho um parceiro, um profissional que coloca implante para mim. Eu poderia colocar implante. Mas por que que eu não. O meu erro foi o quê? Fazer a especialização, né? Paguei para aprender. Ok, ganhei conhecimento, sim, foi bacana. Mas na prática mesmo, o que eu fiz foi investir meu tempo, meu dinheiro num negócio que eu não aplico. Então não foi muito inteligente, foi um trabalho burro meu. Eu fui lá, trabalhei de forma burra. Vou lá, gasto meu tempo na especialização, gasto meu dinheiro com lista de material. O que acontece na prática? Não coloco implante. Aprendi. Então eu tenho um dentista que vem fazer implante para mim, o meu parceiro. E eu já escutei muitas vezes assim, ó, não, eu mesmo que faço, porque eu não preciso pagar alguém. E aí começa, não, eu mesmo faço o implante porque eu não preciso pagar alguém, eu mesmo faço a endo porque eu não preciso pagar alguém. E aí o pensamento fica como? Eu faço tudo, então eu viro um polvo, faço tudo e não consigo dar o profundo ou tudo que eu posso de um trabalho para o meu paciente. É extremamente importante o conhecimento amplo, né? A gente é o ponto de confiança do paciente. O paciente ele vai olhar para a gente, nós somos autoridade no assunto para ele e nós vamos encaminhar para as outras áreas. Sim. Então eu preciso de um conhecimento onde eu vou encaminhar meu paciente para as outras áreas. Agora, eu vou eleger. É, deixa eu ver aqui. Eu vou eleger um serviço onde eu vou dar o meu melhor e vou ser reconhecido por isso. Então, quando o paciente pensar em mim, ele tem que pensar numa faceta. Quando o meu paciente, por exemplo, se eu for fazer uma avaliação de um protocolo, então a minha escolha no meu consultório qual é? Faceta, lente de contato, transformação de sorriso, certo? Se eu vou fazer uma avaliação de protocolo, onde eu vou falar sobre os implantes, onde eu vou falar sobre o enxerto, nem sou eu que vou fazer isso. Estou lá falando, o que ele vai ter de mim? O que eu tenho de melhor, a minha visão estética, o que eu posso fazer pela prótese dele. Eu vou encantar esse meu paciente com a minha visão estética. Porque o parafuso, ele não quer o parafuso lá dentro do osso, ele quer o dente, eu sei o que ele quer. Então eu vou encantar o meu paciente com a minha expertise, eu sei onde que nós vamos chegar. Você não sabe o que você quer do seu dente, você ainda não sabe o que você quer do seu sorriso, mas eu vou te ajudar a chegar lá. Eu não vou ficar falando só sobre parafuso, eu vou falar sobre o que eu vou fazer, o que eu vou transformar na vida desse meu paciente. E aí, o Fernando fica me lembrando aqui, ó. Não é o cliente que vem atrás. Eu vou. Não, é o contrário, né? Não sou eu que tenho que ficar indo atrás do meu cliente. Ele acaba vindo por indicação. Então, o que acontece com o paciente que a gente faz um trabalho, é reconhecido por isso? Ele vem justamente pela essa expertise da gente saber o que vai transformar no paciente, você entender o seu cliente e o que você pode fazer na vida dele. E se eu fizer tudo na odontologia, eu não vou conseguir ter um conhecimento profundo em uma área. Então, o que aconteceu comigo lá no começo? Eu fazia outros tipos de trabalho, mas sempre fazendo o meu mocap. Mesmo que o paciente não quisesse fazer, não me pedisse um tratamento estético. Então, eu ia lá fazer uma restauração, eu fazia uma profilaxia, uma limpeza, tratamento periodontal não, porque eu já não era especialista. Então, mantinha o foco aonde? Naquilo que eu queria fazer de transformação no meu paciente. Porque, por exemplo, odontologia estética, qualquer ângulo, qualquer inclinação de dente, o tanto que eu vou aumentar no dente do paciente, tudo isso vai fazer diferença. Então, eu preciso aprofundar, eu preciso conhecer profundamente esse assunto para que eu consiga entregar lá no final para o meu paciente algo que ele esteja alinhado com aquilo que eu posso oferecer. E antes de entregar, eu preciso entender, na verdade, eu preciso
fazer com que o paciente entenda aquilo que ele deseja. Eu só consigo perceber isso se eu não estiver focado em fazer tudo no meu consultório. Se eu estiver focado em fazer tudo no meu consultório, eu não vou conseguir perceber os detalhes de cada especialidade. Então, eu não vou conseguir, por exemplo, estar atenta a todos os detalhes do paciente. E muitas vezes, quando eu faço uma avaliação com o paciente e que eu sei onde que ele vai encontrar a dor dele, que normalmente a dor ela tem a ver lá com a forma do dente, com a oclusão, ou ele não está comendo bem. Então, como que eu consigo aprofundar? Eu preciso estar fixa no meu nicho de mercado. Eu preciso entender que tipo de paciente que eu tô atendendo. Aí eu não posso ficar querendo fazer de tudo um pouco. Aí eu vou trabalhar duro para entender sobre aquele conceito, eu vou me aprofundar nisso, eu vou melhorar o meu passo a passo, os meus protocolos, para cada caso ficar sempre melhor do que o outro. E as outras coisas que eu preciso fazer, ou eu vou indicar no meu próprio consultório com outro profissional, ou eu vou indicar para outro lugar. Porque senão eu não vou conseguir colher aquilo que eu estou plantando de acordo com o que eu quero fazer no meu atendimento. Então, quando a gente vira uma referência na área, o paciente ele vem procurar exatamente por isso, por conta desse olhar, dessa diferença que ele sabe que eu vou olhar todos os cantinhos que ele precisa, que eu vou experimentar, que eu vou educar o meu cliente para a gente chegar naquele ponto. Agora, precisa ter entendimento do que você quer fazer, dar o primeiro passo, e aí você vai precisar entender que nem todos os pacientes vão servir para você, porque nem todos os pacientes vão se encaixar no tratamento que você vai fazer para ele, que você vai oferecer para ele. E aí você não, porque se você for fazer tudo dentro de um tratamento, você não gera valor para o seu paciente. Você está simplesmente passando preço para ele. Quando a gente foca em uma área, a gente consegue gerar todo o valor que é possível dentro daquela área. Como que eu vou gerar valor no paciente? Porque eu vou entender tudo o que pode acontecer com ele, porque eu estou atenta em todos os detalhes, porque eu estou aprofundando nessa área que eu estou estudando. Então eu fico com um nicho de mercado onde eu vou entender o que esse cliente deseja, como que eu vou atender a expectativa dele. Então eu vou aprofundar muito nesse nicho. Isso vai fazer total diferença para que o paciente se sinta extremamente seguro, porque o paciente ele fecha um tratamento com você porque ele se sentiu seguro daquilo que você está falando para ele. Você só vai passar segurança para o seu paciente, deixar o seu paciente seguro, se você souber o que você está falando daquele tratamento para ele. E como que você vai saber desse tratamento? Ficando profundo em uma região, em um nicho de mercado. Então, eu vou fazer faceta, então eu vou entender de faceta, eu vou focar, o meu olho vai estar, eu vou enxergar mais isso, porque a partir do momento que a gente define uma área para atender, é uma área onde você vai ler sobre isso, vai estudar sobre isso, mas o que acontece às vezes, o profissional ele não dá tempo para acontecer. Então ele começa um trabalho, aí ele não colhe frutos disso, aí ele vai para outra área, aí ele não colhe fruto disso, aí ele vai para outra área. E aí o paciente ele não percebe valor, o quanto você gera valor daquilo, porque você não dá tempo de ser reconhecido na área que você escolheu, porque você está mudando de tempo em tempo. E isso vai precisar de um tempo longo para você fazer o mesmo nicho e ser reconhecido. O paciente ele vai te indicar por isso. E você vai ter tratamentos cada vez melhores e vai fazer vai fazer uma venda sem vender. Então você vai mostrar para ele que tudo bem, que vai ter outro profissional que de repente cobra mais barato do que você, porque você tem certeza daquilo que você está oferecendo pelo seu paciente. E por que você tem certeza? Porque você sabe, você está inserido em um nicho, você faz aquilo, você é bom naquilo, você se aprimora naquilo, você vai buscar conhecimento, equipamento e vai ficando cada vez melhor nessa situação. Então o paciente te reconhece por isso. Eu fiz isso há 15 anos atrás sem nem saber o que era nicho de mercado. Eu só queria transformar o sorriso dos pacientes. Eu só queria poder deixar o sorriso mais bonito.
E lá no comecinho eu nem recebia para fazer as coisas que eu recebia, né? Então, assim, eu fazia, sei lá, eu conseguia vender uma faceta e fazia vários outros detalhes sem cobrar. Mas por quê? O que que eu queria? Eu não queria comprometer o resultado do meu serviço. Então, eu queria gerar valor, eu queria superar a expectativa do meu paciente. Então eu fiz isso muitas vezes. E hoje eu colho frutos disso, porque aquilo lá que eu fazia, que entre aspas era de graça para o meu paciente, na verdade estava me treinando para eu enxergar mais, para eu gerar mais valor no atendimento e para eu fazer os tratamentos, fechando os tratamentos cada vez mais fáceis. Por quê? Eu fiz tanto na boca do meu paciente, várias coisas e buscando tantos detalhes, que foi ficando cada vez mais fácil para mim. Então, é, tem que focar numa área, escolha uma área que você gosta de fazer. Odontologia estética é encantadora o que a gente faz com o paciente. Eu costumo falar que além de ganhar dinheiro, as energias são renovadas do tanto que a gente transforma a vida do paciente. E a cada novo sorriso que eu transformo, eu me transformo junto, porque é muito motivador ver tudo isso acontecer. Agora, você vai precisar se focar nisso, você vai precisar ser o melhor disso. E aí sim, os seus pacientes vão te indicar cada vez mais, e cada vez mais você vai ter muito mais segurança para fazer o que você faz. Porque você vai colher, você vai ter tempo de colher aquilo que você está plantando, sem ter que ficar pulando de um serviço para o outro e acabar fazendo um trabalho lá no final do dia super cansado e sem lucro, sem uma lucratividade interessante, trabalhando pra caramba e no final do dia não vale a pena. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre nicho de mercado. Amanhã eu tô de volta na live. Lá na minha bio do Instagram tem o link do Telegram, onde eu compartilho algumas coisas que acontecem aqui comigo, no laboratório, com o paciente, com o trabalho. Então, tem coisas que eu acabo colocando lá de uma forma mais reservada, mais exclusiva. Se você não está no Telegram, entra lá também. E amanhã eu tô de volta, às 19h30. Até!